Então, neste vídeo, vamos ver sobre o produto misto, que vem a ser o produto misto. A definição dele é o seguinte: dados três vetores, vamos representar por u, v e w, e dado as coordenadas deles, então x, aqui o indexado é com x1, y, z1, então índice 1, e o v índice 2 e o w índice 3. Então você tem três coordenadas aqui que indicam o vetor u, 3 para o vetor v, 3 para o vetor w. O que vem a ser o produto misto? Nada mais é do que o determinante das coordenadas desses vetores. Então, as coordenadas estão escritas nas linhas aqui. Ok? Para isso, a gente usa este símbolo aqui, para indicar que está sendo feito o produto misto entre os três vetores. Já vai aparecer por que o nome produto misto, tá? É porque ele pode ser representado como um produto que envolve tanto o produto vetorial como o produto escalar. Então, vamos ver isso a seguir, logo depois do exemplo aqui. Então, esse daqui é um exemplo. Peguei um vetor u, três coordenadas, vetor v, vetor w. E eu coloco as coordenadas dos vetores nas linhas e faço a conta do determinante. Aqui eu escolhi uma cálculo que fica direto, porque eu escolhi de tal forma que eu posso calcular o determinante só pelo produto da diagonal principal. Então, aqui vai dar menos 12. Tá? Veja que essas coordenadas aqui acabaram nem entrando na conta. Não importa que elas sejam, acabaram que, nesse caso aqui, elas não participaram do cálculo do determinante. Muito bem. Vamos ver por que o nome produto misto. Então, está aqui. Esse daqui é uma forma em que a gente pode calcular o produto misto usando o produto escalar e o produto vetorial entre os três vetores. Veja que o produto vetorial de v e w resulta num vetor, então toma-se o produto escalar com o vetor u. Então essa é uma forma equivalente de fazer a conta, e é por isso que esse produto aqui chama-se produto misto. Vamos ver por que isso funciona. Está aqui. O produto vetorial de v com w pode ser escrito como essa matriz aqui, né? Como o determinante dessa matriz, simbolicamente, onde esses vetores aqui são desenvolvidos via desenvolvimento de Laplace, e então obtém-se esta fórmula aqui. Muito bem. Então eu posso enxergar estes números aqui como se fossem as coordenadas de um vetor de três componentes. E o que acontece se eu fizer o produto escalar desse vetor com o vetor u? Assim. Então eu tenho um vetor de três componentes aqui, que resultou do produto vetorial, e eu vou fazer o produto escalar com o vetor u. Tá? O produto escalar faz o produto de cada componente do vetor u com cada componente deste vetor aqui. Portanto, a conta fica assim. Se eu quiser, eu escrevo o vetor usando a notação IJK, e o que vai acontecer? É a mesma coisa como se eu colocasse aqui, né, ao fazer o produto escalar, este daqui vai multiplicar essa componente. Então é como se no lugar do i, eu colocasse a componente x1. Como este daqui vai multiplicar esta componente, então é como se eu colocasse aqui o valor y1. Tá? E aqui é como se no lugar desse vetor aqui eu colocasse o z1. Correto? E o que acontece? Isso daqui nada mais é do que o desenvolvimento de Laplace de um determinante. Este determinante aqui. Esse daqui era do produto vetorial. Então, o que está acontecendo? É como se eu, nessas posições aqui, eu colocasse as coordenadas
do vetor U. Tá? E é isso. Esse daqui, então, é o produto misto entre os três vetores. Tá? Por isso que os dois são equivalentes. Tanto faz você escrever o determinante ou escrever dessa forma aqui. Qual é a vantagem de escrever dessa forma aqui? A interpretação geométrica. Nós temos uma interpretação geométrica disso daqui, porque a gente sabe o que significa fazer o produto vetorial geometricamente e fazer o produto escalar. Tá? Então, está aqui. Essa é a demonstração de que as duas formas são equivalentes. Então, vamos ver aqui algumas propriedades do produto misto. Porque o produto misto é definido através de um determinante, as propriedades são muito similares a um determinante. Vamos ver aqui. Então, isso daqui é uma propriedade de determinante, a troca de linhas. Então, por exemplo, se eu trocar esta linha de um determinante com esta linha, qualquer duas linhas que eu troque de lugar, o sinal do determinante troca também. Tá? Isso quer dizer o seguinte, que dentro do produto misto, se você começar com eles ordenados assim e você fizer uma troca de posição dos vetores, então o produto misto troca de sinal. Tá? Então, dá um sinal de menos aqui se eu trocar V com U aqui. E, analogamente, se você trocar qualquer duas linhas, se você trocar U com W e se você trocar V com W. Tá? Muito bem. Tem uma consequência interessante disso. A consequência é o seguinte, se você tiver o produto misto de um vetor consigo mesmo, se ele aparecer duas vezes, né, o produto misto necessariamente vale zero. Tá? Por que isso acontece? Por causa da troca. Né? Se eu trocar U com V, por exemplo, se eu pego um produto misto genérico e pego U com V e troco U com V, o sinal do produto misto troca. Mas se acontecer do V ser idêntico ao U, certo? Então, eu tenho o mesmo número aqui, que aparece duas vezes, e eles têm que ter sinais opostos. A única forma disso daqui ser verdade é se isso daqui for zero. Tá? Muito bem. Vamos em frente aqui. Outra propriedade de determinante que ajuda a gente a fazer conta com o produto misto. É a seguinte. Se você tem um determinante e você nota que tem uma linha que, por exemplo, tem um fator comum nela, por exemplo, um fator de 2 aqui, né? Eu quero tirar essa constante 2 multiplicando todo mundo. Então eu posso colocar essa constante na frente, multiplicar o determinante por essa constante e, de certa forma, fatorar ela da linha toda. Né? Então, aqui tudo eu dividi por menos 2 e cheguei nesses valores aqui. O que eu fiz com menos 2 foi colocar ele aqui na frente, multiplicando o determinante. Tá? Então, isso às vezes facilita a conta, é uma ferramenta muito útil. E está aqui. Então, se, por exemplo, se eu for calcular daqui, eu faço menos 2 vezes o resultado desse determinante aqui, que eu calculei, dá menos 35, resultado 70. Tá? O que acontece com o produto misto? É análogo. Você pode pensar que se você multiplicar um vetor por um fator, por uma constante, por um escalar, né? Então você multiplica um vetor U por um escalar alfa, pode ser fator 2, meio, raiz de 2, pode ser negativo. Esse fator aqui, multiplicando um vetor, aparece na frente do produto misto. Então é a propriedade análoga do determinante. Mesma coisa, qualquer um dos vetores aqui que você multiplique por alfa, você pode reescrever como alfa na frente vezes o produto misto. Vamos em frente, então. Vamos ver esta propriedade do determinante, que é uma certa propriedade que a gente chama de linearidade
com respeito à soma, né? Mas ela funciona só por linha, uma linha de cada vez, tá? Então, se você, por exemplo, tiver uma matriz, certo? E essa linha aqui o número for 10, 4 e menos 3, tá? Eu posso reescrever o número como a soma de dois números, ok? E mantendo as outras linhas sem alteração, tá? Eu posso reescrever o determinante assim, como a soma de dois determinantes. Um deles eu mantenho estes números da segunda linha, e no outro determinante aqui, eu coloco estes números aqui, tá? É uma soma arbitrária. Você pode fazer isso daqui com qualquer linha, mas tem que fazer uma linha de cada vez. Você não pode fazer simultaneamente com duas linhas, tá? Visto isso, o que acontece? É como se aqui eu pudesse pensar que eu tenho as coordenadas de dois vetores somados, né? Como se eu tivesse o vetor 2, 7, menos 3, somado ao vetor de coordenadas 8, menos 3, 0. Tá? Isso resultaria nessa linha aqui. Ok? Então, é como se ao vetor V, que é o segundo vetor, que a gente tem chamado de UV e W, eu tivesse um vetor adicionado. Vamos chamar ele de X. Então, qual que é a propriedade análoga para o produto misto? Você supõe que você tem um vetor X somado a um dos vetores. Então, por exemplo, pode ser o primeiro vetor aqui. Vamos chamar, né? Vamos escrever U mais X. E eu mantenho aqui V e W, tá? O que acontece? Esse produto misto pode ser reescrito como a soma do produto misto de UV e W mais o produto misto de X, V e W, tá? Então, essa é uma propriedade que a gente chama de linearidade. A gente consegue separar como se fosse uma multiplicação simples, distribuir isso daqui, todo o símbolo, para cada um deles e somar o resultado, né? Mas isso tem que ser feito só uma componente por vez, tá? Isso eu posso fazer com U ou só com o V, assim, ou só com o W. Mantenho U e V e aí eu somo, né, escrevo W mais X. E aí eu posso reescrever como a soma de dois produtos mistos, tá? Esse daqui só com W, esse daqui só com X. Isso vale para os dois lados. Eu posso separar, mas também posso usar para juntar, ok? Vamos ver aqui um exemplo. Vamos ver um exemplo onde a gente usa todas as propriedades que aprendemos aqui. Por exemplo, imagine que você seja dado a seguinte situação, que o produto misto do vetor UV e W seja conhecido e que queira se calcular o produto misto destes três vetores aqui. Note que alguns vetores são combinações lineares dos vetores anteriores. O U não mudou. O vetor V, no lugar do vetor V, agora eu tenho uma combinação linear de V com U. E onde estava o vetor W aparece multiplicado por 3. O que acontece, então, com o valor deste produto misto? Vamos utilizar as propriedades aqui. Então, imagina que eu vá utilizar elas aqui. Vamos começar usando essa propriedade que se eu tenho um vetor V mais um vetor X, eu posso escrever eles separadamente, a soma com os dois, assim. É claro que aqui o vetor X é isso tudo aqui, tá? É menos 2U, mas eu posso reescrever assim. Eu mantenho U e W, tá? Não
esses dois aqui tem que ser copiados, não, 3W, por isso que tem que ser copiado, 3W, né? Mantém os outros dois aqui, então U e 3W. E agora aqui eu escrevo o V mais esse vetor aqui. Certo? Muito bem. Então, esse aqui eu usei uma propriedade. Vamos usar a propriedade agora que permite colocar uma constante, fatorar uma constante e pôr na frente. No caso aqui, eu vou pegar esse 3 e colocar na frente. Para isso, eu tenho que manter o U e V sem modificar. Aqui agora eu posso colocar W e o 3 na frente. Tá? E agora, eu somo com essa daqui. Com U. Vamos fazer o seguinte. Dessa daqui, eu vou fatorar esse menos 2. Eu vou colocar o menos 2 na frente. Tá? Então, vamos escrever assim. Menos 2 vezes... Tá vendo? Só posso fazer nessa componente. Tá? Enquanto isso, eu mantenho as outras. Tá? Você já deve estar vendo o que vai acontecer com isso daqui. Este vai dar 0, porque aqui eu tenho dois vetores iguais. Tá? Então, este produto misto aqui dá 0, e eu fico só com este produto aqui. Tá? Então, dá 3 vezes menos 3, resultado menos 9. Vamos em frente e vamos ver a propriedade super importante que o produto misto tem, que é essa propriedade geométrica. Tá? O que é a propriedade geométrica do produto misto? A gente vai reinterpretar ele como produto vetorial vezes produto escalar, e a gente vai compreender que esta conta aqui, do produto misto, se eu tomar o módulo dele, tá? O produto misto pode ter sinal, mas se eu tomar o módulo do número, isso daqui representa o volume de um paralelepípedo determinado pelos três vetores, o V e W. Tá? Vamos ver como é que isso daqui funciona. Vejamos aqui como a gente sabe que o produto misto, o módulo do produto misto, representa um volume. Então, imagine essa situação, em que eu tenho três vetores, U, V e W, e eu quero calcular isso daqui. Produto escalar de U com produto vetorial de V vetorial com W. Estes três vetores, geometricamente, representam a ponta deles. Se eu conectar a ponta desses vetores aqui, vai representar um sólido que é um paralelepípedo. Tá? Cada face dele é um paralelogramo. Tem um paralelogramo que a gente conhece a área aqui, que é o paralelogramo que pode que determinado por V e W. Essa área aqui, a área desse paralelogramo, é calculada pelo módulo do produto vetorial de V como W. Né? V com W, módulo do produto vetorial de V com W, resulta nessa área aqui. Então isso a gente já sabe. Tá? Então a área da base, eu posso escrever assim. A área da base do paralelepípedo é módulo de V produto vetorial com W. Ok? Muito bem. E para que eu calcule o volume, eu preciso multiplicar essa área da base pela altura. Né? Sendo que a altura aqui, então, eu preciso do tamanho desse segmento que parte da ponta do U e vai até o plano onde está contido esse paralelogramo. Para isso, eu posso fazer o seguinte, observar que aqui eu tenho um triângulo retângulo, e que esse vetor aqui, está vendo V, produto vetorial com W, já é perpendicular ao plano,
e que, portanto, eu posso projetar esse cara aqui, posso projetar U nessa direção aqui, usando o produto escalar. Eu preciso, na verdade, não do vetor, eu preciso do tamanho desse segmento aqui, né? Então, eu coloco aqui um triângulo retângulo, né? Coloco aqui um triângulo retângulo e vejo deste triângulo retângulo aqui qual é o comprimento deste cateto. Eu sei a hipotenusa, tá? Eu sei a hipotenusa. E eu sei quanto que vale alfa, porque alfa é o cosseno de e o cosseno dele, né? Então, esse tamanho aqui, o H, segundo essa conta, o valor de H, a altura, é o módulo de U vezes o cosseno do ângulo alfa, tá? E então o volume do paralelepípedo é nada mais do que o produto disso daqui com isso daqui. Vamos ver que isso está tudo contemplado aqui dentro. Por quê? Porque o produto escalar pode ser calculado assim. Produto escalar de U com outro vetor pode ser calculado como sendo o módulo de U vezes o módulo do outro vetor. O outro vetor é esse resultado aqui, certo? Então, ele está sendo produto escalar com isso daqui. Então, o módulo desse vetor aqui vezes o cosseno do ângulo entre eles, que é o cosseno de alfa. Ok? Então, dá certinho. Esse daqui é a área da base, e o produto desse daqui com o cosseno de alfa é a altura. Tá? Então, isso daqui resulta na área correta, tá? No volume correto, porém, tem um detalhe. O detalhe é o seguinte, a gente tem que considerar a outra possibilidade, que é você, por exemplo, ter o produto vetorial de V e W apontando na direção oposta, se por aventura eu fizer assim, eu trocar a ordem dos vetores V e W, tá? Aí pode ser que na hora de fazer a conta, esse número aqui resulte num número negativo, tá? Se por acaso aqui, em vez de usar alfa, eu acabar com um outro número, o número beta, né, a constante, o ângulo beta aqui, então eu vou ter um problema, porque aqui o produto vetorial vai dar, o produto escalar vai dar negativo, tá? Então isso é só, quer dizer, se você acertar a ordem correta de U, V e W no produto misto, o resultado de fato dá um número positivo, que nem está desenhado aqui, tá? O ângulo alfa é menor que 90 graus, portanto, aqui um número positivo. Problema é que se você escrever assim, se por acaso, ao invés de escrever ordenar os vetores, em vez de fazer o VW como na figura, se você não souber qual ordem colocar para que dê positivo, pode ser que você coloque WV para calcular o volume. E aqui, então, mora o problema, porque isso vai ser módulo de U vezes o módulo de W, produto vetorial com V, que é igual à área da base, não tem problema, é o módulo, aqui tem módulo. O problema é aqui, é que o produto escalar vê um sinal, ele diz se o ângulo for maior que 90 graus, o cosseno de beta vai dar um número vai dar um número negativo. Esse número vai ser negativo e, portanto, isso daqui vai ser negativo. Você vai sair com um volume negativo, né? Para evitar esse problema, a gente observa que o alfa mais beta, na verdade, por ser 180 graus, tem a propriedade de que o cosseno de alfa, né, o cosseno de beta, vamos dizer assim, o cosseno de beta é menos cosseno de alfa, tá? Eles têm, ou seja, o módulo deles é igual, tá? Eles têm módulos iguais. Então,
tomando a expressão em módulo, não tem nenhum drama. Você pega o módulo aqui, o módulo do produto misto, tá? Que é a mesma coisa que tomar o módulo dessa expressão aqui, que na verdade, porque esses dois já são positivos, é a mesma coisa que tomar o módulo deste cosseno, tá? E aí você sempre sai com um volume positivo, numericamente correto, não importa se você estava calculando cosseno com um ângulo, se esse número aqui dentro der negativo, é porque você só está errado o ângulo do cosseno. Você pegou um ângulo com um cosseno maior que 90 graus. Mas o módulo dele já vai te dar o cosseno do ângulo correto e está tudo resolvido. Então essa daqui é uma expressão para o volume, o módulo do produto misto. Tá? Muito bem. Tem uma interpretação, uma consequência disso daqui, muito importante, que é o fato de que o volume, né, uma vez que a gente sabe que o volume do paralelepípedo é determinado pelos três vetores, é dado pelo módulo do produto misto, o que acontece se esse produto misto der zero? Tá? A consequência é que o paralelepípedo está degenerado, ele não tem volume. Tá? Ou ele não tem área da base é zero, ou ele não tem altura, a altura é zero. Nesses dois casos, o que significa é que esses três vetores aqui, o V e W, são coplanares, eles estão no mesmo plano. Tá? Então essa é uma caracterização dos vetores estarem no mesmo plano. Você consegue passar um plano e conter os três vetores dentro do mesmo plano. Tá? Então, você pode usar, para isso daqui, você tem duas interpretações. Então, o volume, através do volume, ou ortogonalidade. Né? Porque você pode pensar assim, que quer dizer que o produto escalar com um outro vetor dá zero. Isso quer dizer que U é ortogonal a este outro vetor aqui, certo? Mas este vetor aqui já é ortogonal, por construção, ele já é ortogonal a V e W, certo? Tá? Então, o que acontece? O único jeito de satisfazer isso daqui, né, que V é colocar o vetor U no mesmo plano em que V e W estão. Né? Então você tem V e W gerando um plano aqui. Então imagina que V e W estão num plano. Né? V está aqui, W está aqui. O produto vetorial, deixa eu desenhar o plano deles aqui. Tá? Então eles estão nesse plano. E o produto vetorial deles, no caso aqui, com a regra da mão direita, se eu fizer V por W, vai ser um vetor que aponta para baixo. Okay? Então ele vai apontar para baixo aqui. Tá? E o vetor U. Né? Então eu tenho essa direção aqui, essa direção onde está esse vetor, o produto vetorial de V vetorial W. Tá? Então, essa direção aqui já é ortogonal a V e a W simultaneamente. Se eu pegar um vetor U que é ortogonal a essa direção aqui, essa reta, necessariamente ele tem que ser colocado também no plano aqui de alguma forma. Os três têm que estar no mesmo plano para que isso daqui funcione. Tá? Muito bem, então essa daqui é a segunda interpretação em termos de ortogonalidade desse resultado aqui. No geral, a gente pode usar isso daqui, que também funciona. Usar o volume e ver se o volume é zero. Muito bem. Vamos em frente aqui, vamos ver alguns exemplos